Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, seu dia. Que seja incrível, maravilhoso, cheio de energia, de vida, de favor. Que o Senhor dê a você criatividade e vamos, força, levanta e anda. Levanta e vai, crendo em tudo que o Senhor nos prometeu. Ele fez a promessa. Aquele que prometeu é fiel. Eu tenho que ficar com a palavra. A palavra. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Você está escondido nele? Você está no esconderijo do Altíssimo? Você está no lugar mais seguro. Nossa segurança é o Senhor. Lembre-se que você, ó a imagem. Essa estaca fincada na rocha que é Cristo. Então você vai ficar com a palavra dele. Isaías 54. Canta. Ele mandou uma mulher estéril, sem marido, cantar uma vitória enorme. Ela ia tomar vantagem sobre aquela que estava muito à frente, que já tinha filhos, marido, que estava tudo certo. E ele falou, canta essa virada, canta as suas vitórias. É isso que você tem que fazer. Se aproximar dele, se relacionar com ele, crer na fidelidade dele, não duvidar. Em nome de Jesus, porque é isso que atrasa. E o Senhor tem trabalhado exatamente aquilo que às vezes as pessoas não percebem. Revelar os corações. Ele tem trabalhado para revelar os corações. Ele tem abalado para tirar tudo que é abalável. Ele vem demolindo, ou seja, não precisa nem falar muito, né? Um ventinho derruba as construções que foram feitas na areia. Então, às vezes, a sensação que nós vamos ter é que tem um monte de coisas desabando, mas são as nossas construções na carne, na areia, na força do braço. São as nossas cisternas rachadas, que não retêm água. Então, o Senhor tem que acabar com tudo isso, para que algo sólido, forte, que está na rocha, seja levantado. Sim, só vai ficar o que está na rocha, o que foi feito no Espírito. E isso é maravilhoso. Eu vejo o amor do Senhor escorrendo na nossa vida. Porque é triste demais você ficar a vida toda dando murro em ponta de faca, enxugando gelo. Né? Achando que está tudo certo, mas está na carne. Está fazendo, está construindo na areia. Está fazendo na força do braço. E não no Espírito, pelo Espírito. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Ele ressuscitou e começou a aparecer para os seus discípulos. Ele não estava. Já começa aqui. Ele não estava. Onde é que ele estava? Não sei. Ele não estava. Ele deveria estar lá. Mas não estava. Algumas pessoas, elas já não estão onde deveriam estar.
Elas já estão perdendo oportunidades incríveis de ver a glória de Deus. Mas elas não estão lá. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, ele não estava. E quando os discípulos disseram: nós vimos o Senhor. Olha o que ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. É assim que muita gente vive. É esse discurso. É sempre, não, porque se eu não ver, não, porque eu preciso de mais um sinal, eu preciso de mais uma prova, não, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. E se você ler a respeito do Tomé, você vai ver que sempre estava saindo uma coisa negativa. Sempre. A boca fala do que está cheio o coração. Então você vê incredulidade, um cara negativo, um sujeito que pesava o ambiente. Claramente. Porque esse tipo de gente, olha a resposta. Era para ele estar o quê? Alegre, vibrando. Ele respondeu, você vê uma amargura aqui. Né? Se eu não ver, se eu não tocar, eu preciso confirmar, eu preciso de provas, eu preciso de imagens. Senão eu não vou crer. Qualquer um, isso é a fé natural, Tomé. Tem que falar com os Tomés, isso é fé natural. E fé natural, resultado natural. Nós vamos ver isso acontecer muito. Leia os evangelhos e você vai ver. É um tal de preciso de mais um sinal, mais um sinal. Vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir, eu preciso de sinais. As marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Você vai ver muita gente pedindo mais um sinal. E não é como muita gente vive? Sempre, até na cruz. Lá, quem estava embaixo, quem estava crucificado do lado. Salva. Se salva e salva nós também. Se você é o filho de Deus mesmo, desce daí. Nos dê um sinal. Nós queremos mais um sinal. Mais milagres, mais sinais. E os sinais estavam ali. Ele estava diante de todos. Então, para algumas pessoas a palavra não é o bastante. Tudo o que a pessoa já viveu com Deus não é o bastante. Que ela já viu Deus fazer não é o bastante. Quantas vezes eu encontrei pessoas assim, obesas de tantas mensagens. Pessoas que viram sinais e sinais, curas, libertações, milagres, mas ainda estavam ali. Preciso de mais um sinal, preciso de uma prova. Ai, estou esperando que Deus me dê um sinal, que Deus me dê uma prova. Espera aí, a palavra não é o suficiente? Para algumas pessoas, não. Ela está recebendo a palavra, mas não é o suficiente. Os milagres que ela já viveu não são o suficiente. Não são suficientes para que ela creia. Ela não crê. Ela simplesmente carrega uma incredulidade com ela. Ela crê em cada bobagem.
Ela crê no que o diabo está fazendo, nas ameaças. Mas ela não crê na palavra. Ela crê na palavra de um homem. Mas ela não fica com a palavra. Quantas vezes eu tive que falar para pessoas que estavam lá desabaram por causa de um diagnóstico. E eu falo, peraí, um diagnóstico, a palavra do homem, do médico, tem mais peso na sua vida do que a palavra de Deus. A pessoa entra num ônibus, num avião, desaparece, dorme, ronca. Ela nem conhece o motorista daquele ônibus ou o piloto daquele avião. Ela não sabe nada. Mas ela, assim, confia cegamente. E assim muita gente vai vivendo. Ela confia em coisas falíveis, visíveis, falíveis, e não é capaz de confiar no Deus infalível, todo-poderoso, no Deus que nunca falhou, que não sabe falhar, não sabe errar, no Deus que fez o céu, a terra, a nossa vida, no Senhor que disse, estarei com vocês todos os dias até o fim. Então tem gente que desaba com uma notícia, com uma ameaça, mas não é capaz de descansar, entrar no descanso do Senhor. Descansar no seu Abba, confiar, mas vive desse jeito. Esse sujeito aqui, o Tomé, andou com Jesus, comeu, dormiu, saiu em missão, expulsou demônios, curou pessoas. Sabe, esteve ali, ouviu o Senhor falando o que ia acontecer, que era necessário que ele fosse para a cruz, mas que ressuscitaria. Mas agora eu preciso tocar, é a fé natural. Eu preciso de mais um sinal, eu preciso de uma prova, eu preciso de mais uma palavra. Você está cheio de palavras. Você já tem o que você precisa. Não, nós não precisamos de mais um sinal, de mais uma palavra. Nós precisamos é crer no que Ele já falou. Pega o que Ele falou. Tem gente que está esperando mais uma palavra, mas ele não creu nem obedeceu a última. É triste isso. Ele teve todas as provas, mas está aqui. Eu só vou crer se eu tocar, se... E assim muita gente tem vivido. E aí pergunta, por que que a vida não vai? Por quê? Porque tem essa mentalidade escrava, incrédula, amarga. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Eles estavam com as portas trancadas porque estavam com medo. E Jesus atravessa, nada pode segurá-lo. E ele libera essa palavra. Olha essa frase. Paz seja com vocês. Paz, fiquem em paz. Não há o que temer. Ele atravessa os obstáculos. Nada é obstáculo para ele. E a palavra dele é, paz seja com vocês. E Jesus chama Tomé, e disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Vem cá, vem comprovar com a sua fé natural. Fé natural, Tomé? Resultado natural.
Você vai continuar com uma fé natural? Você vai ter sempre resultados naturais. Pare de duvidar e creia. Ele chamou, você vê que ele dá uma bronca. Vem cá, vem comprovar, vem cá, comprova aqui, vai, põe a mão. E para de duvidar e creia, rapaz. Para de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Ó a resposta do Senhor, ó. Ó. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Ó a pergunta dele. Porque me viu, você creu? Porque me viu, você creu? É assim? É assim que os Tomés vivem. Agora, Senhor meu, Deus meu, porque me viu, você creu? Felizes, bem-aventurados, dignos de serem invejados, abençoados no mais alto nível. Que é o sentido disso aqui. Felizes os que não viram e creram. Ou seja, você não é um bem-aventurado. Porque qualquer um que fizer o que você fez, pode crer. Mas felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles que não estão vendo nada. Como a mulher de Isaías 54, está cantando as suas vitórias. Está pensando grande, está ampliando a tenda, está firmando as estacas, está limpando o seu terreno, em meio a obstáculos, más notícias, dificuldades. E gente corre para lá, e gente foge, e cada um tomando as suas decisões na força do braço. Tem aqueles que estão no Espírito, esperando pelo Senhor. Estão caminhando por fé. Não viram nada, mas estão lá. Estão louvando a Deus, adorando a Deus, firmados na promessa. Porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram nada, mas creram. Às vezes tudo leva a crer, humanamente, de forma natural, que acabou, que não tem saída, que é o fim. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Em meio àquela crise severa, todo mundo estava descendo para o Egito. E o Senhor apareceu para Isaac e disse, não desça, não faça como todo mundo. Está todo mundo tentando fugir da fome, fugir da crise. Fica. Planta nessa terra seca, rachada, porque eu vou abençoar você. E ele ficou. E naquele ano ele colheu 100 vezes mais. E o homem foi enriquecendo e não parou mais de crescer e reabriu os poços que tinham sido entulhados pelos invejosos dos filisteus e foi cavar mais e todo poço que ele cavava, ele encontrava água, jorrava água. Por quê? Porque ele obedeceu a uma palavra de Deus. Quando aquilo não parecia ser lógico, aquilo parecia loucura. Como ficar e plantar? Se ele tivesse ficado com o que ele estava vendo e fugido, ele não teria tido aquele resultado. Mas ele ficou com a palavra, ficou e fez o que Deus mandou ele fazer. E ele prosperou. Vamos lembrar da Noemi? Lembra da Noemi com a família? Que na crise, em Belém, na casa do pão, quando faltou o pão, quando
eles estavam vivendo uma crise severa, eles fugiram para Moabe. Eles foram fugir da crise. O que aconteceu? Uma derrota atrás da outra. Não conquistaram nada. Ela perdeu o marido, ela perdeu os 2 filhos. Ela ficou sozinha. Ela não tinha nada. Não conquistou nada. E lá em Moabe, as notícias chegaram, boas notícias, que o Senhor tinha socorrido o seu povo. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ei, um momento é só um momento. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é definir a vida dela por um momento. A pior coisa é você viver por vista. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, que é da fé, ele tem que viver pela fé. Como essa estaca fincada na rocha. Se ele recuar, eu não vou me agradar dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Pois bem, fugiram. Aí ela ficou sabendo, lá em Moabe, que o Senhor já tinha socorrido o seu povo. Porque o Senhor sempre socorre o seu povo. A dor passa, o momento é só um momento. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Sim, o choro pode durar uma noite, mas sempre amanhece para o justo. Ela decidiu voltar. Quando ela chegou, o povo estava colhendo. O parente do marido dela, Boaz, era um homem rico e influente. Ou seja, ele ficou e a bênção do Senhor estava na vida dele. E foi ele que ficou, que foi o resgatador dela e da Ruth. Porque ele ficou. Então, em nome de Jesus, felizes os que não viram, mas creram. Chega de viver como Tomé, que onde deve estar não está. Aí recebe uma boa notícia, responde com incredulidade e amargura. Aí quando está diante da maior vitória, que o Senhor fala, vem cá, vem crer, vem aqui tocar para você crer então. Oh Senhor, grande coisa, Tomé. Você creu porque você me viu? Tá aqui, ó. Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Você não fez nada demais, meu filho. Qualquer um pode crer naquilo que está vendo. Mas felizes são aqueles que não estão vendo nada. E que o que está aqui ao redor são notícias e previsões ruins. Mas ele continua crendo. E está firmado na palavra. E no final, ele toca a glória de Deus. Ele vive a glória de Deus. Porque a promessa para o justo é que ele vai caminhar de glória em glória. Sempre tem uma glória maior esperando. O momento pode ser difícil, mas ele vai sair daquele momento difícil para uma glória maior. Sempre para um nível mais alto. As coisas mudam. Então, em nome de Jesus, se veja como essa estaca fincada na rocha que é Cristo. Você está num lugar seguro. Creia na verdade, a palavra de Deus é a verdade. Fica com ela. Não haja na carne. Não haja como um escravo. Não ceda para a incredulidade. Mas fica no lugar da fé. Porque o nosso chão firme é a fé.
Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que essa palavra, Senhor, tenha colocado luz no entendimento de cada um. E que essas fortalezas tenham sido demolidas. Chega de uma mentalidade escrava, incrédula, amarga, que duvida. Chega! Chega de agir na carne. Chega de tomar decisões no calor da emoção, definir a vida por um momento e cavar mais cisternas rachadas. Chega de viver agitado, com o coração agitado. O Senhor está aqui dizendo, creia. Felizes os que não viram, mas creram. Felizes os que não viram nada, mas creram. Passa do teu sangue sobre cada um, Senhor. Eu repreendo a incredulidade, a amargura, a dúvida, o medo, em nome de Jesus. E que essa pessoa seja possuída pelo espírito da fé. O Senhor elogiou Caleb, disse que ele tem um outro espírito. É o espírito da fé. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse do impossível, das definições, de mudanças radicais, de testemunhos poderosos. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância ao Senhor, quem dá poder para gerar riquezas. Levanta mais semeadores que precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que essa palavra, Senhor, tenha levantado o seu povo em todo lugar, tenha fortalecido, levantado, fortalecido, que eu deixe pessoas focadas, Senhor, firmadas na rocha, Senhor, pisando em chão firme, que é a fé, um povo que crê a despeito de tudo, um povo que canta as suas vitórias, mesmo quando não está vendo nada. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço por sua bondade e fidelidade. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje, Casa Firme, esse trabalho lindo, maravilhoso, fortíssimo. Levante-se, pegue sua família, venha. Vamos buscar a Deus, adorá-lo com a força da nossa vida. Ele é a nossa rocha, o nosso lugar seguro. Se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 5 de julho, às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.